Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E tá um dia hoje de frio e chuva por aqui, como vocês podem ver. Já trouxe o meu cafezinho pro nosso papo de comadre. Gente, ontem eu fiz um atendimento e aí as pessoas elas vêm com um objetivo, né? E muitas pessoas que eu atendo vêm com esse objetivo de encontrar um relacionamento, de viver um amor e tal, de querer um companheiro. Eu falo companheiro porque a grande maioria das minhas clientes são mulheres, atendo homens, mas a maioria são mulheres, e algumas vêm desse lugar. Outras vêm de um lugar que, tipo assim, ai, Dani, não quero pensar em relacionamento. Eu atendi também essa semana uma, que ela trabalha em embarcação, né? Trabalha em navio há muitos anos já e, tipo, ai, não quero pensar nessa área da vida. Mas a de ontem, em específico, né, que ela queria um relacionamento, a gente começou a conversar sobre várias coisas, assim, da nossa vida também pessoal, mesma idade, pessoa que ficou também dentro de um casamento, enfim. E aí, na medida que eu ia conversando com ela, e ela é uma pessoa hoje com a cabeça aberta também, como eu, hoje super aberta, assim, para sexo casual, para conhecer pessoas, e falou que tinha, né, um momento da vida dela que ela não queria mesmo se relacionar, que ela queria só conhecer pessoas sem nenhum tipo de compromisso, mas que agora ela queria um compromisso, né? E aí, eu ouvindo aquilo e a gente conversando, e aí eu falei para ela assim: nossa, é muito estranho. Eu falei: eu não tenho uma coisa muito definida sobre casar outra vez, porque eu tive várias fases, né? Então, eu tive uma fase que eu sonhava com esse rolê da família, e eu acho que por conta da minha base, né, da família não ser muito estruturada e tinha muita carência, não conseguia. Sempre achava que eu tinha que estar rodeada de muita gente para me sentir feliz, para me sentir bem. Aí depois eu tive uma fase, na medida que eu ia me curando, na medida que eu ia fechando esses buracos da infância, feridas de abandono, ferida de rejeição, eu fui para o outro polo. Eu fui pro polo assim, eu não quero saber de homem pra nada, não quero relacionamento, não quero casar, não preciso de sexo, não quero, tipo, nada, assim. Fui pra um lugar que eu me deixo aqui meditando, me deixo aqui fazendo Ho'oponopono, me deixo aqui cuidando da minha espiritualidade, que eu não quero saber de pessoas na minha vida, né? Aí eu entrei no meu modo caverna. Beleza, aí passou um tempo, eu fui me abrindo para esse rolê que eu já contei para vocês, né, desse autoconhecimento, de conhecer o próprio corpo. E aí eu fui também trabalhando essa energia feminina e eu descobri que eu não queria entrar o meu discurso, né, de tipo, eu não preciso de homem para nada, não quero casar, não quero relacionamento, que esse discurso, que no fundo desse discurso existiam medos, medo de ser traída, medo de ser decepcionada, medo de sofrer. Então, era mais fácil dizer eu não preciso de relacionamento, porque no fundo eu não era tão forte assim. O meu medo era entrar no relacionamento e de repente, né, passar por um sofrimento. Então eu vi que aquele meu discurso era muito mais um discurso para me proteger pelo medo que eu tinha de sofrer dentro de uma relação, a dificuldade que eu tinha de confiar, porque lá na minha fase ali de adolescência, eu era muito desconfiada, no início da fase adulta também, e era muito ruim estar dentro de um relacionamento onde você fica toda hora sem saber se a pessoa tá te traindo, se a pessoa tá conversando com alguém, se a pessoa tá curtindo foto de outras pessoas. Então, estar sozinha, para mim, era uma paz, do tipo assim, cara, que coisa boa eu não precisar ter nada para me preocupar, se tem outra mulher, se, sabe? E aí, claro, tudo isso vem pautado nas experiências que eu já tive de traição e por aí vai. E aí, quando eu descobri, né, que eu tinha esses medos, que eu, no fundo, não era porque eu me bastava sozinha, mas era porque eu tinha medo. Ai, tá quente? Eu comecei a trabalhar esses medos. Então, eu comecei a me questionar. Beleza, Dani. E se você entrar num relacionamento e, de fato, você for traída? Você, acho que hoje você já consegue lidar com isso, não consegue? Consigo. Você vai sofrer? Vai. Mas você vai morrer? E aí, para evitar sofrer, vale a pena deixar de viver algo que pode ser muito legal, muito prazeroso, muito gostoso? Porque amar
é correr risco. Você não tem nenhuma garantia. Quando você entra num relacionamento, você não tem, por mais que você converse, por mais que você tente pesquisar, né, filtrar, você ainda está correndo riscos, né? Porque você baixa as barreiras, se entrega para uma pessoa e a traição, ela nunca vai vir de um desconhecido. A traição, a decepção, ela nunca vem de alguém que a gente não tem intimidade, porque essa pessoa nem tem poder de nos trair, né? Então a traição, a decepção, a tristeza, ela vem das relações mais próximas, né? Então ali eu comecei a perceber que eu já tinha amadurecido tanto que eu me sentia segura para entrar num relacionamento, porque qualquer coisa que acontecesse nesse relacionamento, eu já tinha ali um amor próprio suficiente para lidar com aquela situação e sair dessa relação se fosse preciso. Diferente do passado, que eu passava por cima, eu aceitava migalhas e aí eu continuava insistindo em coisas que eram inaceitáveis, mas para quem tá carente, né, gente, qualquer migalha é um banquete. Então, eu comecei nesse processo de autoconhecimento, dizer, não, se eu entrar no relacionamento, eu posso entrar, eu posso conhecer pessoas, né? E aí foi onde eu comecei a me abrir, não para a ideia do casamento, mas para a ideia de me relacionar. E aí foi onde eu vivi ali, né, um momento de sexo casual pela primeira vez, por volta ali dos meus, eu tô com 42, 2021, 22, por volta ali dos meus 38 anos, eu vivi essa experiência sem me sentir usada. Já falei isso no vídeo lá dos vibradores e como começou. E foi um período bem gostoso, assim, porque eu tava muito feliz, eu saía sozinha, vivia o melhor dos dois mundos, assim. Então, eu saía sozinha, mas eu não tinha mais aquela barreira enorme de proteção, com medo que alguém me machucasse, com medo de ser usada. Esses medos já não faziam mais parte da minha vida. E aí foi um período muito gostoso, assim, que eu disse, ai, que gostoso, né? Eu tô sozinha, tenho os meus momentos, assisto minha série, fico comigo. Quando tô afim de conversar, me sentir desejada, abraço, beijo, eu saio, beijo, abraço, vivo aquilo ali. E aí aconteceu, né, que nesse meio caminho aí, reencontrei um passado e acabei casando, né, que veio com essa proposta. Não, acho que a gente não tem mais idade, depois de tudo que a gente viveu, pra ficar nessa de ficar ficando e não, ou a gente fica junto e faz dar certo, ou não. E essa relação, ela mudou a minha forma de ver relacionamento, né? Eu sei que tem muita gente que vem aqui, às vezes até ferida, dizendo, nossa, Dani, fica sozinha, a melhor coisa, homem não presta, homem é tudo igual. Gente, eu não tenho essas crenças, tá? Essas crenças aí, eu respeito quem tem, eu também já tive, mas eu acho que relacionamento é muito gostoso. Eu acho que é uma delícia você conviver com outra pessoa adulta, que você não tem que ficar mandando lavar louça, que você não tem que ficar obrigando a pessoa a contribuir dentro de casa, porque essa pessoa entende que a casa também é dela e que ela também tem que contribuir. É maravilhoso você ter alguém para conversar, encostar o pezinho, abraçar, contar como foi um dia difícil. E nesse relacionamento, eu percebi os benefícios de estar com alguém, que também é muito gostoso estar com alguém. Então, eu cheguei no momento da minha vida que eu gosto muito da minha companhia, eu amo estar sozinha, eu amo, meu Deus, eu amo, amo, amo. Essa semana mesmo, assim, foi bem intenso o trabalho, postei um vlog pra vocês, né? E eu tá tão bom que eu não quero nem ver ninguém, eu não quero sair pra comer, eu tô mais aqui me nutrindo aqui no meu modo caverna. E ao mesmo tempo, nesse momento da minha vida, eu também reconheço que estar no relacionamento com uma pessoa adulta, que você não tá ali como uma empregada daquela pessoa, que você não tá ali tendo que cuidar da roupa daquela pessoa ali, como a tal da Amélia, né, que é a mulher ideal para casar. E isso pode ser muito bom. Só que, nesse atendimento, na medida que a gente ia conversando e sobre as necessidades dela e tal, né, e o quanto ela tinha amigos, o quanto ela viajava com a família, ela disse, nunca viajei sozinha, né, eu viajo com a minha mãe, viajo, enfim, com as amigas e filho e tal, e o quanto isso é confortável para mim, né, viajar sozinha, ir pro restaurante, por aí vai. E aí, à medida que a gente ia falando sobre desejos e sobre futuro, eu me peguei falando assim, sabe que é engraçado? Ela assim, eu falei pra ela, hoje eu já vejo o benefício de se relacionar. Eu acho muito gostoso, tipo, estar com alguém, mas eu também amo estar comigo. Só que quando eu penso no futuro, quando eu vou pensando assim, tipo, lá na frente, né? A Dani, sei lá, tô com 42, vou fazer 43 esse ano.
sei lá, quando eu me imagino com 65 anos, eu não consigo me imaginar com alguém. Eu me imagino sozinha. Eu me imagino viajando pela Europa, por países. Eu me imagino administrando meus Airbnbs. Eu me imagino fazendo intercâmbio, conhecendo pessoas de outros lugares, de outras nacionalidades, de outros, enfim, de outros lugares. Eu me imagino muitas vezes, sei lá, indo num café, lendo livros. Eu me vejo indo na livraria, escolhendo de repente até um romance, um conto erótico, por que não? Eu não sei, quando eu me vejo com 60, quando eu fico me imaginando lá na frente, assim, 60, 65, eu me imagino nesses lugares e não vem nenhum sentimento de tristeza, não vem nenhum sentimento de solidão, não vem nenhum sentimento de tipo assim, meu Deus, fracassei na vida, porque eu acho que por muito tempo o sucesso da mulher era definido pela maternidade, e é muito bom hoje a gente ver mulheres dizendo, eu não quero ser mãe, e eu acho que o casamento, ele também pode ser essa coisa desse lugar da maternidade. Tipo, não quero casar, não quero, sei lá, dedicar minha vida a outra pessoa e nem ver essa outra pessoa se dedicando a mim. Assim como um filho, né? A pessoa que escolheu não ser mãe. Não quero me dedicar para uma criança, não quero acordar cedo, não quero ter que prover financeiramente, não quero ter que educar uma criança. É um direito que a pessoa tem de não querer se comprometer com o filho, que é um compromisso. E o casamento é um compromisso também. Assim como uma pessoa pode escolher não ter um pet. Eu não quero cachorro, não quero ter que passear todo dia, 3 vezes no dia, botar ração, e enfim, e ter que viajar e procurar creche, porque tudo que a gente traz para a nossa vida também tem um pouco de nós. E eu acho que pode ser delicioso você ter alguém, os benefícios de ter alguém, mas eu também reconheço os benefícios de ser só. E aí, quando eu falei isso pra ela, né, que quando eu me imagino mais velha, com 65, 70, olha, gente, até 80, minha avó tem 80 anos, e minha avó trabalha, ela adora, faz artesanato, vai pra feirinha expor os artesanatos dela, é assistente de uma advogada, digo, vó, para de trabalhar, se eu parar eu morro, eu amo trabalhar, né, ela cuida da irmã dela, e ela tem 80, minha avó, eu nem lembro direito, mas 80, 82, né, as minhas tias viveram muito, né, minha tia Ivete morreu com 78, mas super ativa, andando bem, enxergando bem, tudo bem, entende? A minha bisavó morreu com quase 100 anos, a dona Lucinda, mãe do meu avô. Então, assim, ativa, lúcida, super lúcida, né? A minha tia, ela tem 92 anos, faz muito tempo que ela decidiu não casar e ser só, e professora, super independente, teve uma filha só, adulta, que já foi pra casa dela, e minha tia fazia roupinha de Barbie, era professora, gostava de fazer artesanato também, e numa vida tão normal, e às vezes eu tenho a sensação de que quando a mulher opta por não estar dentro de um relacionamento, e eu acho que antes eu optava pelos motivos errados, eu optava porque eu tinha medo de, como eu disse, né, de sofrer, de ser traída e por aí vai. Hoje esses medos, tipo, se for traída, beleza, gente, só lidar com isso, vai chorar, vai sofrer, mas não vai morrer, né, vai aprender. E na vida é isso aí, senão a gente não consegue, se a gente não confiar numa pessoa, não tem como se relacionar, né? Só que eu também não sei viver desconfiada. Então, esse foi o motivo porque eu escolhi me divorciar. Porque a partir daquele momento, eu ia ter que começar a viver desconfiada dentro daquela relação. E isso é inegociável pra mim, porque a minha paz, ela é muito preciosa, né? Eu jamais, se é pra estar num relacionamento, tem que estar melhor do que como eu sou sozinha. Porque se é pra mim entrar numa relação e pra eu viver pior, para eu decair financeiramente, emocionalmente, ficar com noia, gente, prefiro estar sozinha. Então, eu acredito que é possível você estar num relacionamento, com uma parceria, com conversa, com duas pessoas adultas que olham para a mesma direção, e eu acho que isso pode ser muito legal. Mas eu também acho, refletindo ontem, depois desse atendimento, que o não casamento pode ser uma escolha como uma não maternidade, como não querer ter um pet. E que não tem problema nenhum, mas para algumas pessoas parece que, ai, coitada, ai, tadinha, meu Deus, terminou a vida sozinha, que tristeza. Então, eu tenho uma amiga, né? Eu não tenho amiga para ir no shopping, né? Mas eu tenho uma amiga
E ela tem 70 anos. E às vezes ela me manda vídeo. Amiga, hoje eu dei uma de Dani, fui tomar café, me levei pra tomar café. Aí ela manda um videozinho que ela mora em outro estado. Aí eu adoro quando ela manda esses vídeos, porque eu entendo um pouco do meu conteúdo. E foi os vídeos dela que me ajudaram a entender também. Aí ela assim, nossa, tem tanto tempo que eu não vou no cinema. Aí fui no cinema, foi ver Michael Jackson e tal. E eu fiquei tão feliz, porque ver assim uma pessoa que tem 70 anos, que escolheu não ter filhos, que não casou, enfim, que se mudou agora recentemente, mora sozinha, super independente, que já viajou para vários países, e eu acho tão legal. E aí, quando eu comentei isso, né, que eu disse, caramba, eu quando eu me imagino lá na frente, eu não consigo me imaginar, tomando café com alguém, eu não consigo me imaginar viajando com alguém. As minhas memórias, o que o meu cérebro puxa, é sempre fazendo as coisas sozinha, viajando sozinha, conhecendo lugares sozinha. Eu me imagino fazendo um piquenique num parque. Isso era uma das coisas que eu queria ter feito na Argentina, um piquenique sozinha num parque lá, que lá tem vários parques lindos, mas como vocês sabem, né, torci o pé antes da viagem, e a minha viagem foi um pouco limitada, mas eu quero voltar na Argentina de novo, com toda certeza, e podendo caminhar bem. E eu tinha esse plano de fazer um piquenique, levar um vinho e ir embaixo de uma árvore na Argentina. Isso enche os meus olhos. E aí ela falou assim, nossa, quando eu me imagino assim, vem um sentimento de solidão. Eu não me imagino sozinha. Eu já me imagino com a casa cheia e chegando gente, e chegando família. Ela tem vários primos e tal, né? Eu já me imagino com meus amigos, tudo. Me imagino morando numa casa, porque eu falei, eu me imagino num apartamento muito bem decorado, cheio de arte, com várias pinturas diferentonas na parede, sozinha, com várias almofadas, um apartamento bem aconchegante, bem autêntico, bem colorido. E eu viajando por aí, conhecendo lugares, vivendo experiências, cafés, restaurantes. E ela assim, não, eu já me imagino numa casa com uma área grande, com um monte de gente chegando, e ela tem pet também e tal. Eu falei, nossa, que interessante, né? E aí, quando eu parei, né, para refletir, eu digo, gente, será que talvez eu não queira escolher o casamento para minha vida, sabe? E dessa vez, não porque eu tenha medo ou nada disso, até porque, como vocês sabem, né, relacionamento é confiar, casar é confiar, ter uma amiga é confiar. Eu vivi uma traição com o meu ex-marido no passado, dentro da minha própria casa, né? E para quem acha que eu sou radical e que eu sou inflexível, gente, mais flexibilidade que isso, né? De você ter sido traída, de você ter sido deixada para depois várias vezes, você tentar de novo. Eu acho que eu tentei bastante essa relação, né? Até entender, não, aqui não dá certo mais, né? Vamos fechar esse ciclo. Então, assim, e eu não vivia desconfiada, né? Tipo, quantas vezes ele ia pro ferino, chegava 2 da manhã, eu não tava de cara feia, eu não tava brigando, eu não tava investigando o celular. Eu só tive aquele movimento de investigar quando a minha intuição me alertou e disse, tem alguma coisa errada aqui. E aí sim, mas eu não vivia desse lugar desconfiada, até porque eu jamais aceitaria estar num relacionamento desse meu Deus, eu não tenho mais, não tenho, né? Imagina, né? Eu trocar a vida que eu tenho, a vida que eu vivo, para estar com alguém, vivendo desconfiada, vivendo sendo ameaçada. Nossa, eu jamais, né? Vendo os cenários que existem hoje dentro dos casamentos, né? É difícil, né? Para mim estar e tolerar tantas coisas assim, e como terapeuta eu escuto muita coisa de muita gente de várias. Então, porque assim, para mim casamento é uma opção, não é uma obrigação, entende? Tipo, trabalhar não é uma opção, gente. Quem é adulto tem que trabalhar, a menos que você seja herdeira. Então você tem que trabalhar, você tem que produzir dinheiro, você tem que bancar suas roupas, você tem que bancar a sua comida, você tem que bancar seus sonhos, se você tiver. Mas o mínimo para sobreviver, ser adulto, é se bancar. E isso não é uma opção, viver sem trabalhar, né? Quer dizer, é uma opção, se quiser ir, né, morar, viver dependendo das pessoas, pedindo sempre a vida inteira, é uma opção. Mas casamento, filho, pet, isso é uma decisão, isso é uma escolha. Que a gente pode ir na direção ou pode não quero andar nessa direção. E, enfim, e aí esse papo de ontem, e quando a minha mente puxou a Dani muito ali na frente, e eu me vi em várias situações
no meu apartamento tranquila, todo cheio de arte à parede, com desenho e cor pintada com grafite, e eu viajando, e intercâmbio, conhecendo gente de todas as idades, de todos os. Falei, caraca, isso me deu uma alegria, uma felicidade tão grande. Eu disse, gente, eu acho que eu gosto desse futuro, sabe? Saindo, andando a cavalo, visitando, enfim, lugares. Aí eu ontem, quando eu trouxe esse cenário, né? E quando ela compartilhou que aquele cenário não aquecia o coração dela, muito pelo contrário, trazia um sentimento de solidão, eu disse, talvez, eu mesmo vendo, né, reconhecendo os benefícios de um relacionamento e de uma vida dois, um relacionamento saudável, com um homem maduro, bem resolvido, né? Homem, eu digo que eu sou hétero, né? No caso, para quem mulher com mulher não tem problema, enfim, mas com uma pessoa bem resolvida, pode ser uma delícia, uma delícia. Mas eu não sei porquê, mas eu acho tão mais gostoso viajar e conhecer o mundo. Me imagino fazendo cruzeiro, isso foi outra memória que veio. Imagina eu fazendo um cruzeiro sozinha e andando por aquele navio e conhecendo os restaurantes dentro do cruzeiro e tomando banho de piscina e puxando assunto com alguém que tá ali do lado, porque assim, né, sempre que eu saio, eu sempre conheço pessoas, porque eu não sei, o meu ex-marido que falava, o Alex, meu, tu parece que tu tem um negócio, todo lugar que a gente para, alguém começa a conversar contigo, parece que tu chama as pessoas. E era sempre assim. Eu me lembro que uma vez a gente foi no barco pirata, eu tava na fila ali, aí uma moça veio e já começou a falar, nossa, menina, que. Não sei se ela falou do tempo, daqui a pouco ela começou a falar, eu vim de não sei, eu não perguntei nada. Eu vim não sei de onde, não sei o quê. E era sempre assim. Uma vez a gente tava num outro negócio de massa que fechou, que era bem bom, seu Bolonha. Aí eu tava aqui sentada e tava ele na minha frente, eu aqui, a moça da mesa ali, que tava com o filho, ela olhou pra mim, deu um sinalzinho, deu oi, oi, ela assim. Aí ela veio na minha mesa conversar. Aí eu falei, gente, e ela não era seguidora, não sabia nem, né, de onde eu era. E aí eu digo, gente, do nada, eu tenho essa coisa assim. Então, várias vezes eu saí sozinha e, tipo, já fui em pagode sozinha. Ai, vem aqui, senta na mesa com a gente. Então, eu me imagino desse lugar, assim, tipo, hotel também. Às vezes eu tô na piscina, aí alguém, puxa assunto e começa a conversar. Então, eu me vejo muito nesse lugar, assim, indo e aí conhecendo as outras pessoas. As pessoas vão pra vida delas, eu vou pra minha vida. Eu não sei porquê, mas quando eu visualizo isso, dá um gostosinho assim. E agora, refletindo um pouco, claro que é uma decisão que eu não preciso tomar e eu posso mudar de ideia a qualquer momento, mas eu também acredito muito no poder da direção, né? Eu sempre, como vocês sabem, eu sempre tenho um lugar que eu quero ir. Tipo, agora eu tô numa fase da minha vida que eu tô buscando coisas que eu posso fazer também perto para tornar minha rotina mais divertida, para não depender sempre de viajar para um lugar muito longe para fazer alguma coisa muito legal, né? Então eu falei para vocês que eu entrei em contato com o Aras aqui para ver sobre passeio a cavalo. Tô cogitando em Floripa, que aqui eu adoro andar de ônibus de viagem, né? E Floripa, passar um dia em Floripa, ir no shopping, bater perna, fazer algumas coisas próximas, assim, que pode ser legal. Tô afim muito de ir pro Beto Carreiro, passar um dia sozinho lá no Beto Carreiro para enfrentar esses medos, tudo que começou a aparecer depois de véia, né? Velho, que é capaz, né? 42 anos é, mas só jeitinho de falar, tá, gente? Não que eu me ache velho, eu acho que eu tenho um espírito muito jovem, inclusive. É, e eu gosto muito quando eu me imagino finalizando a vida sozinha. Quando eu me imagino idosa, numa casa de repouso, jogando canastra com os velhinhos que viveram também e que os filhos estão vivendo a vida. Eu acho uma delícia. Menina, imagina. Eu adoro jogar canastra, né? Imagina, você tá ali numa mesa e a gente rindo, e a gente conversando, né? E tem uma pessoa ali para cuidar da gente se precisar. Eu adoro esse cenário, adoro. E esse cenário, para mim, é muito mais gostoso do que. Não seria ruim. Ai, ter um velhinho do lado. Ô, minha véia, vamos lá fazer não sei o quê. Vamos ali, não sei o quê. Vamos ali na praia, né? Andando devagarinho. Mas isso pode ser legal também. Acho que eu lidaria bem também, se de viver uma vida dois. Ai, meu velho, vamos ali no restaurante? Tal, vamos. E ter essa companhia ali, né? Que essa parceria de vida e de estar ali com as mesmas questões, acho que pode ser bom também
ter um senhorzinho e eu uma senhorinha e acabar a vida com uma pessoa. Só que assim, não existe garantias, porque a pessoa que você escolheu envelhecer junto, ela pode morrer antes de você, e você vai continuar sendo uma velhinha sozinha. Porque se tem uma coisa nessa vida que a gente nasceu sozinho, minha gente, a gente vai morrer sozinho. Então, escolher casar não é uma garantia de que você vai ter uma companhia para sempre, entende? Então, a minha tia, por exemplo, minha tia Ivete era muito parecida comigo, assim, e as irmãs sempre pegavam no pé dela. Por quê? Porque a minha tia não era muito família. A minha tia, ela tinha o marido dela, tinha a Hortência, a cachorrinha dela, teve vários cachorrinhos. Minha tia adorava os cachorrinhos e tudo. E ela adorava ficar no mundinho dela. E aí as irmãs sempre convidavam, vai, vem pra cá, vamos fazer uma coisa. E a minha tia sempre gostava da vidinha dela, na casa dela, muito tranquila, teve um filho só. E morreu de repente, assim. E o meu tio morreu muito antes da morte dela, assim, alguns anos. E ela ficou sozinha em casa. Então, assim, as pessoas têm tanto medo de ficar sozinha, mas eu lamento dizer que talvez esse seja seu futuro, entendeu? Você, mesmo se casando, você não tem garantia que essa pessoa vai morrer no mesmo dia que você. Ela pode morrer muito antes, e aí vai ficar procurando outra pessoa, aí mais velhinha, assim. Eu não sei, assim. Eu me vejo, eu não sei, eu me sinto confortável, muito confortável com a ideia de não casar e de envelhecer só. Ai, gente, não sei. Me conta vocês. Eu não sei, menina. Eu ontem aquela conversa, tipo, eu digo, gente, eu acho que esse é meu destino. Vocês ficam por aqui nesse canal pra gente ir envelhecendo juntas e pra gente ver as mudanças que tem um canal que são duas senhoras. E elas são solteironas, assim. Elas não têm marido. E eu acho tão gostoso, não sei que é de vó, não lembro esse canal. Hoje eu não acompanho elas, mas apareceu uns vídeos delas pra mim. E eu achei tão legal, tão legal. E eu digo, gente, que delícia. Eu consigo me reconhecer nesses cenários, assim, dessas mulheres, dessas vós. Eu, né, pode ser que eu seja vó, pode ser que eu não seja, mas aí como vó, eu já acho que eu vou ser uma vó. Claro que eu não posso deixar as minhas filhas não assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos, né? Mas eu acho que eu vou ser uma avó, assim, que, tipo, que as minhas filhas vão poder contar se elas resolverem ter filhos, assim. Ai, mãe, você fica pra eu fazer não sei o quê? Vai, minha filha, vai. E claro que eu não vou deixar de viver minha vida, nem de viajar e fazer minhas coisas, né, por uma escolha, mas eu quero ser uma avó presente, assim, eu quero ser uma avó. Foi muito bom ter a minha avó e a minha avó, enfim, receber colo de vó. Ai, não sei, acho que vó tem um amor, né? É porque vó já tá madura, vó já criou os filhos. Acho que neto é diferente do que filhos, né? Não sei, mas também não sei se minhas filhas vão ter, né? Isso é uma decisão delas que eu não quero interferir em nada, assim. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas isso às vezes é uma questão também. Eu já atendi uma moça que ela entrou em crise quando ela soube que ela ia ser vó. Por quê? Porque ela passou boa parte da vida vivendo para os filhos, ela não trabalhou, ela tinha esse marido provedor e ela sempre teve o sonho de fazer o próprio dinheiro e tal. E naquele momento da vida, as filhas estavam adultas e ela começou a cuidar, né, a se entender profissionalmente, a começar a construir uma carreira profissional para viver essa independência. Nisso vem a notícia que a filha estava grávida. E aí ela veio assim, como assim, né? Ela me coloca numa função que eu não planejei, tipo, que eu não escolhi ser vó. Eu falei, a partir do momento que a gente tem filho, minha filha, a gente já escolheu tudo que vem junto com os filhos. A gente já escolheu tudo, todo o pacote completo, assim. Você tem um filho, esse filho, ele tem livre-arbítrio, e aí é o pacote, não dá pra com quem vai se relacionar, como vai viver, o que vai estudar, se não vai estudar, se vai morar fora, se vai ter filho, é o pacote. A gente já decidiu ser vó, a possibilidade de ser vó, o dia que a gente decidiu ser mãe, né? Então, e aí, tipo assim, poxa, agora eu vou ter que abrir mão, porque tem também a caixa da avó, né? De como que a avó deve ser. Porque antigamente era uma avó que fazia tricô, crochê, o bolinho da avó, né? A casa da avó e tal. Hoje as vós estão um pouco diferentes, assim. Então, eu vejo muita reportagem de mulheres, vós ali de 60, 70 anos, que escolheram viajar ao mundo, que não querem se responsabilizar pelos filhos dos filhos, que vão ser uma avó, mas não aquela avó que cria, entende? Aquela avó que vai ali
e você pode contar como um apoio, mas não viver dependendo dessa avó, né? Tipo, a minha avó foi uma avó que criou. Então, hoje eu vejo que até isso, a caixa das vós estão diferente. As vós já estão querendo viajar, estão querendo, não, estão viajando. Tem um vídeo no Instagram de uma senhora que ela já fez, não sei, mais de 50 viagens, ela faz um monte de cruzeiro, ela viaja o tempo inteiro e vive bem viajando. Eu digo, cara, que legal. E eu atendi essa moça que trabalha no cruzeiro, assim, embarcada, e eu não sabia, tem hospital dentro de um cruzeiro. Menina, fiquei chocada. Ela assim, não, Dani, tem hospital e tem também um refrigerador, caso alguém morra a bordo, tem lá uma cabine para colocar a possível morte. E ela disse que esses cruzeiros, que ela embarca também em cruzeiro que dá a volta ao mundo, que é um cruzeiro de 4 meses, e ela disse que tem gente que vende tudo, os idosos, assim, as pessoas mais velhas, vendem tudo porque é mais barato viver dentro de um cruzeiro, que é uma cidade praticamente, né? Tem academia, tem vários tipos de restaurante, tem piscina, tem pista de corrida, tem hospital, tem teatro, tem cinema. É uma cidade. E tem muita gente que vende a casa toda e vai ficar num cruzeiro, porque no cruzeiro você não paga internet, você não paga aluguel, você não paga imposto, você não paga comida, você não paga serviço de quarto. Então você paga para estar ali e você tem todas as questões de uma vida normal, só que nada no seu nome, entendeu? E aí tem esse cruzeiro que é 4 meses e que tem muitos velhinhos que escolhem praticamente morar dentro de um cruzeiro e vão emendando uma viagem na outra e vivem conhecendo lugares dentro desse cruzeiro, que tem a cama, tem o serviço de empregada e tem ali fora o que você tem dentro do cruzeiro. Quando você para num país diferente, você tem todas as coisas do outro país, você tá sempre numa cidade nova. Eu falei, gente do céu. E por isso que é tão bom a nossa troca, né? Tipo assim, com as minhas clientes, eu acesso mundos que eu nem sabia que existiam. Né? Quando eu fui morar em hostel, que eu decidi ficar um tempo em hostel, isso é uma coisa que eu quero viver de novo. Eu conheci um monte de gente com cenários diferentes que eu falei, caraca, nem sabia que isso existia. Então, tem tanta coisa que existe que a gente não sabe, né? E à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai aumentando o nosso campo de possibilidades. Tá aí uma coisa que eu nunca pensei, viver num cruzeiro. E eu não viveria, né? Aí eu digo assim, eu não viveria num cruzeiro porque eu não sei nadar. Aí me perguntaram assim, tá, mas tu sabe voar? Porque andar de avião tu não tem medo, né? E tu não sabe voar? Eu falei, pois é, né? Que loucura. Ai, meu Deus, que loucura. Mas enfim, e essa minha cliente falou que quando ela tá embarcada, é o lugar mais seguro do mundo para ela, é quando ela tá dentro do navio. Que ela se sente mais segura dentro do navio do que na cidade. Eu falei, olha, como tudo é percepção, assim, né? Ai, gente, eu amo. Eu amo diversidade. Eu amo as pessoas terem o direito de escolher o que elas querem para a vida delas, a escolha de viver o que quiser, do jeito que quiser. Existem tantas formas, né? Quando eu fui morar de Airbnb, eu não tinha contrato no meu nome, não tinha conta de luz, eu não tinha internet, eu não tinha conta de água, eu não tinha dívida nenhuma, porque eu pagava, morava, depois ia para outro apartamento, pagava, morava, e cada lugar que eu passava, eu já estava pagando ali tudo, né? Não tinha que comprar copo, não tinha que pensar em comprar toalha, não tinha que pensar em comprar almofada, não tinha que pensar em decoração de casa. Era uma delícia. Hoje, com a personalidade que eu tenho, eu não seria feliz vivendo daquele jeito. Eu acho que foi uma fase importante da minha vida, mas hoje não viveria bem daquele lugar. Hoje eu gosto de ter um lugar para voltar, mas me apetece muito. E essa coisa do explorar o bairro, o mundo, a cidade que a gente mora e viver coisas que estão disponíveis para gente, que outros humanoides criaram, né, como parque de diversão, stand-up, e no fundo é isso, né, ser adulto é contribuir, é criar coisas para que as outras pessoas possam desfrutar também do nosso trabalho, enfim. Aí eu tava refletindo muito sobre tudo, sobre a vida, e eu digo, nossa, aí, ó, tá aí mais uma coisa pra minha velhice, talvez, fazer um cruzeiro, agora que tem hospital mesmo, já me senti segura, eu digo, nossa, olha só, né, eu posso passar ali, pode assim, sim, a pessoa pode ficar internada, pode tudo, qualquer coisa, tem ali tudo. Eu falei, gente, é uma cidade em movimento. Eu morro de medo, tá? Porque como eu não sei como é que é o nome do rolê do coisa preso, tudo que me deixa presa me dá medo. E aí, quando eu penso na possibilidade, assim, que eu não posso sair dali, só se eu sair nadando, né?
isso me incomoda. Eu tá num lugar, eu me sinto presa, entendeu? E aí é muito difícil para mim a ideia do cruzeiro, muito, porque assim, o fato de eu não poder sair, isso me incomoda. A hora que eu quiser, entende? Me incomoda muito. É como se eu estivesse presa no meio do mar e aí vai me, sabe? Então não sei se um dia eu vou conseguir fazer um cruzeiro, mas possivelmente eu vou enfrentar esse medo e em algum momento eu vou fazer assim, mas me dá um desconforto a ideia. Ah, mas um voo não? É, mas um voo é um tempo curtinho, entende? Então, você viaja para um lugar, acho que a viagem mais longa que eu fiz de avião foi 6 horas. Então, tranquilo, né? Tipo um ônibus, 12 horas eu vou ali e, e chego num outro lugar. De ônibus, acho que foi o máximo 12 horas. Mas se abrir a porta, eu posso ir para a rua. Então, eu não sei, eu tenho uns medos, umas coisas assim, que eu tenho vontade, sabe do quê? De fazer aquela viagem de ônibus pro Peru. É a viagem mais longa, né, do Brasil, de ônibus, sai de São Paulo, se eu não me engano, são não sei quantos dias, 3 dias, não sei. Só que eu também tenho altitude, né? Peru é muito alto. Aí eu vi uma viagem dessas e aí gente vomitando, passando muito mal. Aí eu pensei, já não sei porque eu tenho a tal da ansiedade, né? Mas podia ser uma oportunidade de cura e pode ser um negócio que eu posso também passar mal. Gente, eu penso em várias possibilidades. Meu negócio é viver, né? Eu acho que a vida, a gente tá aqui para explorar a vida e os 5 sentidos, porque viver é explorar os 5 sentidos. É o tato, o toque, é o que a gente vê, é o que a gente ouve, é o paladar que a gente experimenta coisas. Então, quanto mais a gente vê coisas, ouve outras coisas e saboreia, isso para mim é viver, é experimentar a vida através dessa ferramenta corpo, que tem uma capacidade incrível de sentir e de explorar coisas, de ver coisas assim. Ah, eu acho incrível. Então, esse é o minha coisa aqui, meu rolê, né? Então é isso. Ai, gente, olha, eu com meus papos com vocês, né? Sobre um pouco do que passa na cabeça de Daniela e tentando entender porque vocês pensam que é fácil, Daniela? Não é. Tentando entender o que Daniela quer agora. Porque Daniela toda hora quer uma coisa diferente, toda hora Daniela muda de ideia, toda hora, e aí a gente vai, mas pelo menos Daniela tem história pra contar e uma vidinha assim, menina, bem vivida. Poxa, se tem uma coisa que eu acho que eu gosto de fazer nessa vida é viver, é explorar. E é isso, minha gente. E talvez, olha, quanto mais eu falo sobre essas coisas todas, cruzeiro, nananá, mais eu penso que, acho que eu não quero casar, não. Porque eu acho também que na minha cabeça é difícil alguém que tem essa mesma visão. Porque para casar, para mim, só valeria a pena se fosse com alguém que olhasse para essa mesma direção. Ai, vamos fazer um cruzeiro. Ai, vamos viajar. Ai, vamos passar um final de semana numa serra, numa cabana e tomar um banho de jacuzzi ao ar livre na natureza. Vamos fazer uma fogueira e ficar aquecendo aqui e olhando para o nada. Vamos um dia entrar num ônibus de excursão e ir para Gramado de ônibus de excursão. Eu acho que talvez eu tenha a crença de que é difícil encontrar alguém que queira viver essas coisas, porque hoje eu não estou disposta a anular tudo isso que eu sinto vontade de viver para estar numa rotina de casamento, sabe? Então eu acho que também tem um pouco isso. Talvez se eu encontrasse um parceiro assim, que vamos, bora, eu acho que talvez seja interessante casar e viver tudo isso ao lado de outra pessoa. Assim, né? Aí eu consigo me imaginar fazendo um check-in num hotel acompanhada, passando o dia na praia com alguém ali do meu lado, fazendo um cruzeiro com outra pessoa. Aí seria bem legal. Ó, já chegamos em outro ponto. Talvez, não é que eu não queira mais casar, é que talvez eu não acredite que eu possa encontrar alguém que tenha esse mesmo bora, entendeu? Bora, vamos aqui, vamos nesse, vamos. Pode ser que seja isso. E claro que essa pessoa tenha dinheiro para bancar isso também, né? Porque daí eu também não tô disposta a bora e bancar o bora, que daí é fácil encontrar alguém que você vai, né? Bora, a pessoa não precisa, não, cada um responsável pelo seu bora, entendeu? Eu acho que é isso. Ai, ó, já cheguei num outro rolê. Vai que nesse de bora, nessas viagens, eu encontro alguém que é assim também, né? Ah, tô aqui viajando sozinho também e amo viajar.
E aí tem outro ponto, né? Que daí a gente tem que entrar num acordo de viagem. Essa minha cliente de ontem, ela assim, eu gosto de viajar, mas eu não gosto de perrengue. Eu não gosto dessa coisa da viagem difícil, de ficar. Eu também não, falei pra elas, né? Eu tinha um preconceito com hostel, que eu achava que hostel era esses lugares assim, tipo, mais sujo e tal, e aí eu desconstruí totalmente essa imagem de hostel, assim. Hostel é um lugar muito legal, muito organizado, e não é nada do que eu tinha na minha cabeça. Por isso que é bom a gente viver as coisas, porque às vezes a gente julga sem, sabe? Mas eu ainda quero fazer um acampar. Um dia eu quero. Eu sou fresca, meu Deus. Imagina eu dormindo numa barraca. Mas é só pela experiência, sabe? No verão eu vou fazer. No verão eu vou acampar sozinha. Vou acampar, vou acampar. E aí eu, quem sabe, fazer um acampamento também com minhas filhas, né? Acho que elas podem gostar, não sei se elas vão gostar da experiência, mas, né, eu acho que criança gosta. Eu tenho um pouco esse lado criança, né, que gosta de explorar, de experimentar a vida. E que eu nunca perca isso, né? E que eu nunca perca. Ai, gente, é isso. Vocês viram que eu reflito sobre tudo e como eu vou longe? É assim, é assim. E me conta se vocês gostam, né, dessa reflexão, dessas possibilidades, desses mundos que a minha cabeça vai. Porque tudo começa no pensamento, né? Tudo começa no pensamento. E é isso, tá? Me conta se vocês gostam, clica em gostei, que daí eu sei. Me conta se vocês gostam da vida de casado. Me conta mais sobre vocês, se vocês pensam em casar, se vocês não querem casar porque tem medo, ou porque não quer mesmo, ai, preguiça, né? Gosto da minha paz, eu sozinha. Não sei, me contem como é que é a vida de vocês e aí a gente vai trocando as nossas figurinhas. Vai que vocês mudam de ideia, né? Vai que vocês começam a ficar com fogo no rabo também pra ficar saindo, indo nas coisas, se movimentando. Ah, eu tô muito nesse lugar. Hoje eu vou entregar 2 consultorias de arquétipos que eu preciso e depois eu vou fazer uma lista de coisas que tá vindo na minha cabeça pra eu fazer. Então eu quero um dia passar um dia em Floripa, quero andar a cavalo, é, quero ir pro Beto Carreiro sozinha, no parque de diversão. Vou botar que eu quero acampar, vou fazer coisas. Sabe aquela lista? Não sei quantas coisas pra fazer antes de morrer? Então, vou fazer uma lista bem grandinha pra eu viver pelo menos até. Se eu morrer com 85 anos, eu vou me sentir feliz. Acho que 85 anos é uma idade que eu gosto. Porque, ó, eu tenho 42, vou fazer 43, né? Tenho mais ali uns 40 anos pra viver, né? Claro. Vamos ver se a gente vai estar com vitalidade ali, mas acho que dá para chegar aos 85 anos com vitalidade, com corpo, né? Claro, né? Se eu trabalhar, eu vou começar a fazer musculação para minha velhinha do futuro. Vou começar a fazer musculação por ela, para que ela possa fazer tudo isso, porque se ela não tiver saúde, ela não vai poder fazer, entendeu? Então eu vou começar a fazer musculação para minha velhinha. Vou começar, para ela poder levantar da cama sozinha, pelo menos, né? Gente, que loucura, vocês viram como é minha cabeça? Isso é só um pouquinho, tá? Isso é só um pouquinho, é só um pouquinho, só um pouquinho. Então, é isso, vamos ver o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode conhecer desse mundão de, meu Deus do céu, o que, que a gente pode experimentar, né, que esses humanos criaram pra gente viver, porque é isso, né? Os humanos são semelhança de Deus, Deus é aquele que cria, tem tanta coisa que os humanoides criaram, bonitas, pra gente olhar, e tem tanta coisa também criada por Deus, né? Como a natureza, praias, enfim, que a gente pode conhecer. Enfim, vou começar a ver quais são os próximos movimentos de Daniela. E aí eu trago as atualizações para vocês. A louca! Ai, Deus! Mas é isso. A gente se vê nos próximos vídeos.